Amém, igreja? A igreja pode se assentar nessa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E felizes estamos, e eu sempre falo, né, que eu sempre estou feliz. E essa é uma grande verdade, porque depois que o Senhor me ensinou que a minha alegria não depende da circunstância, eu descobri que eu sou feliz independente das circunstâncias. Então eu estou feliz nessa noite por estarmos reunidos aqui no nosso segundo dia da série de mensagens Campo da Batalha da Mente. Na semana passada nós falamos um pouco a respeito de como Satanás, o enganador, o falso, o mentiroso, tenta nos persuadir lançando setas e pensamentos destrutivos contra nós, contra as pessoas, e muitas das coisas que nós pensamos, nós reproduzimos em nossas ações. E essa é uma grande verdade, porque antes de uma ação vem um pensamento. E a lição que foi colocada para nós, o grande desafio da semana passada até hoje, era proclamar a palavra de Deus dentro dos seus lares. Profetizar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra. Eu quero saber quem fez. Não precisa levantar sua mão. Você fez, Betânia? Eu também, menina. Eu catei a Bíblia, peguei meus filhos. Vamos profetizar a palavra dentro dessa casa. E assim nós fazemos, porque aquilo que nós falamos, o nosso cérebro, ele associa como verdade. E se nós falarmos a palavra de Deus, a nossa mente se encherá da palavra de Deus. E uma mente que é cheia da palavra de Deus, ela é guiada pelo Espírito e não pela carne. Amém, igreja? Mas eu quero conversar com vocês essa noite a respeito de espíritos aprisionadores. Então quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos refletir acerca dessa escritura e nós estaremos falando acerca de espíritos aprisionadores. E que nessa noite o Senhor Jesus possa falar ao seu coração e que o Espírito Santo possa esclarecer aquilo que as minhas palavras não puderem esclarecer. Amém? Afinal de contas, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas nós passamos por períodos onde constantemente nós somos atacados. E a batalha inicia-se na nossa mente. Satanás, que é ardiloso, que é sutil, que é estrategista, ele não tem pressa de nos destruir. Como falei a semana passada, um plano bem elaborado é aquele plano que é feito nos mínimos detalhes. Então Satanás, ele nos estuda, ele usa as nossas próprias ações contra nós mesmos, porque essa é a característica do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a partir daquilo que nós fazemos, ele cria toda uma estratégia para tentar nos destruir, porque o prazer do inimigo é ver o povo de Deus envergonhado, aprisionado, cabisbaixo. Então, quando Deus colocou no meu coração acerca deste assunto, o Senhor ministrou algo ao meu coração que estaria liberando armas sobre esta igreja, a fim de nós lutarmos espiritualmente, porque é de joelhos, é pela palavra e uma vida reta diante de Deus, que nós iremos travar batalhas e vencê-las no poder de Deus, porque as lutas não são carnais, essas lutas são espirituais, amém? O livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e 11... E eu preciso falar que eu estou usando algo que eu ganhei da Yasmin, né, Yasmin? Combinou muito comigo, obrigada. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. A minha tradução é a NVI, mas acompanhe na sua Bíblia. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. A Bíblia está dizendo que de forma alguma essa mulher podia endireitar-se. E é interessante que quando Lucas ele vai narrar fatos sobre doenças, ele é um especialista, porque antes dele se tornar discípulo
Lucas era médico e mesmo sendo discípulo, ele ainda continuou colocando em prática a sua profissão. Então aqui é um diagnóstico de um médico dizendo que há 18 anos esta mulher estava encurvada. Só que um detalhe poderoso que Lucas ele vai dar aqui dentro desse seu diagnóstico é que ele não vai atribuir a sua enfermidade a algo que é cognitivo. Ele não vai atribuir esta enfermidade como se ela já tivesse nascido desta forma. Ele também não menciona que ela sofreu um acidente ao longo dos anos e ela acabou estando desta forma, não. Lucas, ele é categórico em escrever o seu diagnóstico segundo as palavras de Cristo, que vai dizer que há 18 anos esta mulher estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Então, esta mulher, há 18 anos, ela era portadora de um espírito que a estava aprisionando nesta enfermidade. Aleluia! E o resultado da sua condição, que o próprio texto vai dizer, é que ela era encurvada. E de forma alguma, ela podia colocar-se ereta, colocar-se de pé, endireitar-se, porque o espírito que a aprisionava a deixava desta forma, prostrada. E acerca desta temática, eu quero trazer algumas reflexões para nós. Porque desde sempre o ser humano ele é alvo do diabo. Desde sempre o ser humano acaba se tornando alvo para que o inimigo venha retalhar, venha oprimir, venha destruir. Só que em contrapartida existem algumas pessoas que não são tão fáceis assim quanto alvos para o diabo. Enquanto outras pessoas acabam se tornando alvo fácil para o diabo. Mas o fato é que o inimigo ele vai procurar o tempo todo uma brecha para destruir as nossas vidas. E com isso ele vai trabalhando de várias maneiras, a fim de nos aprisionar em nossa mente, a fim de nos aprisionar na nossa alma, a fim de nos aprisionar espiritualmente. Por isso que alguns passam anos na igreja e não crescem espiritualmente falando, porque estão aprisionados pelo diabo. Nós vemos que Satanás, ele usa uma infinidade de recursos para prender, para aprisionar, para deixar em grilhões, começando pela nossa mente, pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, porque ele nos estuda constantemente. O diabo sabe de como nós estamos, porque ele nos vê nesse momento, mas ele não sabe o que nós pensamos, porque, como foi dito na semana passada, somente o nosso Deus é onisciente. Mas o diabo muitas vezes usa o estilo de vida que nós temos contra nós mesmos. Por isso que as escrituras vão sempre nos alertar a estarmos sempre vigilantes. E Pedro vai dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, por mais que nós não vemos, existe uma batalha. Por mais que muitas vezes nós não percebemos, e por mais que você queira ou não, nós estamos em guerra. Mas existe um final para esta guerra, onde a Bíblia vai dizer que o povo de Deus é vencedor por meio daquele que já nos deu a vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Acerca da enfermidade dessa mulher, era algo que a constrangia, porque a deixava numa posição vulnerável, porque a deixava sempre olhando para baixo, não olhando para cima. O problema desta mulher era algo que estava condicionado ao seu estado físico. Ela não podia se posicionar, porque a Bíblia declara que ela era oprimida por um espírito demoníaco que a deixava encurvada. E eu quero refletir com a amada igreja, e o que o Senhor colocou no meu coração é algo muito forte, e talvez seja algo até mesmo agressivo para você que vai me ouvir.
Mas antes nós ouvirmos a agressão que traz mudança da parte de Deus, porque se a palavra não confronta as nossas vidas para uma mudança, significa que não é o Evangelho. Porque o Evangelho, ao mesmo tempo que ele machuca, ele cura. Porque a intenção de Deus é nos ensinar e a nos corrigir, a nos fazer homens e mulheres cada vez melhores para a glória dele. E eu quero conversar com vocês a respeito da doença dessa mulher, que afetava o seu condicionamento físico, a impedindo de tomar uma posição. E eu quero falar sobre posição. Algumas das prisões que nós passamos ao longo da vida, alguns dos cativeiros que o inimigo nos joga, alguns dos grilhões que aprisionam a nossa mão, os nossos pés, a nossa mente e nos impedem de desfrutar a liberdade de Deus, está por falta de posicionamento. Aleluia! E as trevas vão sempre avançando e avançando para tentar limitar que pessoas dentro e fora da igreja tomem de fato esta posição. Uma posição para a liberdade, uma posição para a postura, uma posição onde eu posso olhar para o alto, entendendo que é do alto que virá o meu socorro, e não uma posição que me obriga a estar olhando sempre para baixo, curvada, subjugada, amarrada, entristecida. Não! Para a liberdade, Cristo nos libertou, e nele nós somos livres. E existem alguns elementos interessantes neste texto, e eu quero pensar com você acerca do tema que é campo da batalha da mente. Porque algumas pessoas não conseguem se posicionar de uma forma radical, estar firme, ereta diante de Deus e diante das coisas que vivem. Algumas pessoas não usufruem as vitórias e as mudanças significativas em suas vidas, porque estão como essa mulher, encurvada, e não conseguem se posicionar para receber a vitória de Deus. Cristo nos salvou, igreja, e o ato de Cristo no Calvário é o que faz toda a diferença na nossa vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Só que muitas vezes a nossa mente está travada, a nossa mente está cega, como Paulo vai dizer que o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos, a ponto de ver e não entender, saber e não viver, porque existe uma batalha que nós precisamos destravar com a ajuda do Espírito Santo. Cristo conquistou para nós recursos celestiais, ferramentas. Não porque podemos, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós herdamos da parte de Deus, nós herdamos autoridade para guerrear, para ir contra tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a nossa vida. Só que muitas vezes nós não conseguimos acessar esse arsenal que Cristo já liberou para nós a partir daquilo que Ele mesmo realizou no Calvário. E nós muitas vezes só recebemos golpes, e quanto mais nós apanhamos, mais nós nos enfraquecemos. Quanto mais nós nos enfraquecemos, mais o inimigo da nossa alma ganha força. E quanto mais forte ele está, mais fácil nós somos subjugados. Mas o Senhor tem falado para nós ao longo dessas 2 semanas que é tempo de nós tomarmos posse daquilo que Ele está liberando sobre nós. E a arma da semana passada foi declarar a palavra de Deus. E a arma dessa semana é um posicionamento, posição. Porque a falta de posicionamento abre brechas para o inimigo. E conforme o inimigo vai ganhando espaço, ele traz confusão. Conforme o inimigo vai ganhando espaço, ele traz desentendimento. Conforme o inimigo vai entrando como um rato que não precisa de um espaço muito grande, ele vai se contorcendo e vai entrando. Ele vai trazendo todo o lixo infernal para dentro da sua mente, da sua casa, da sua vida financeira, da sua área sentimental. E quando você vê,
você está desprovido, sem autoridade, subjugado. Mas nessa noite o Senhor está dando uma palavra de ordem para nós. Eu não te chamei para ficar olhando para baixo. Eu te chamei para olhar para mim, que sou o autor e o consumador da sua fé. Posiciona-se, diz o Senhor para nós. Aleluias! A ausência de posicionamento abre brechas para o inimigo entrar. E aí você não entende, porque talvez você esteja vivendo tantas lutas dentro da sua casa. Talvez você não entenda porque esteja vivendo tantas lutas no seu trabalho, ou tantas lutas com você mesma, porque a nossa mente é um turbilhão de pensamentos. Deus está dizendo: estou trazendo à luz a revelação da palavra para que as brechas sejam fechadas. Eita glória! Sabe por quê? Pensa comigo, igreja. A Bíblia está dizendo que há 18, Vanessa, 18 anos, Joel, 18 anos, essa mulher, ela estava numa condição de estar encurvada. Ela não via o sol, porque ela tinha que olhar para o chão. Ela não conversava de igual para igual com as pessoas, porque ela olhava para o chão. Talvez as atividades que ela fizesse por ser mulher e exigir dela muito mais vigor do que uma pessoa que é condicionalmente tem a sua condição física perfeita. Esta mulher há 18 anos, ela não podia se levantar. E o Senhor falou ao meu coração que existem crentes que não conseguem se levantar, que não têm autoridade, que não se posicionam, porque estão aprisionados por Satanás, como esta mulher estava, na mente, no sentimento, na alma, no passado, naquilo que já se foi, talvez em algo presente, mas estão aprisionados, impedindo você de ficar numa posição reta. Existem espíritos aprisionadores, e nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, nós temos as armas celestiais à nossa disposição para guerrear, para ir para cima do inimigo, para ir contra, aleluia, o inferno. A questão é, você vai se posicionar ou não? Porque um soldado que não se posiciona, ele não entende a estratégia do campo de guerra. Em vez dele ajudar, ele atrapalha. E nós precisamos nessa noite nos entender pela palavra de Deus, que quando o Senhor ele requer de nós um posicionamento, é porque ao mesmo tempo ele quer declarar e liberar sobre nós a vitória. Aleluia! Satanás muitas vezes nos aprisiona na mente, e nós não conseguimos ressignificar aquilo que nós sentimos ou vivemos. Nós não conseguimos mudar a forma de pensar ou reprogramar a nossa mente a pensar de uma forma diferente. Nisso, Satanás ele vai ganhando vantagem. É como se todos os dias você olhasse a sua situação e você dissesse assim: mas eu já tentei e não deu certo. Ah, mas eu vou me cansar, mas de novo tem que ser eu. E a sua mente vai pensando de uma forma sistemática que não tem trazido resultados na sua vida, e você tem colhido a falta de resultado. Porque o que a mente pensa, nós reproduzimos nas nossas ações. Vocês estão comigo, igreja? Só que o Senhor está dizendo para nós: se encha da palavra. Pense como Cristo pensa. Pense biblicamente, e aquilo que está travado na sua mente, o próprio Espírito Santo vai começar a remover, e vai tirando pensamentos, e vai tirando implicância, e vai tirando lembrança, e vai tirando tudo aquilo que ao longo dos anos o inimigo lançou sobre a sua mente com um entulho. Você sente sua mente cansada, pesada. Quando você começa a pensar em algo, isso vai te trazendo gastura, são setas que o inimigo vai lançando para te bloquear, para te encurvar, e assim você não poder dialogar diretamente com Deus. Mas o inimigo também, ele vai nos aprisionando nos nossos sentimentos, porque nós somatizamos e preferimos guardar aquilo que dói e não liberar, para que possamos viver de uma forma melhor diante dos homens e principalmente diante de Deus. O
posicionamento que Cristo quer para as nossas vidas é radical. Na verdade, a Bíblia vai dizer que só entrará no reino de Deus aquele que se esforçar, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que mesmo não querendo, ele vai e faz, porque já entendeu o propósito da cruz. Mas quando nós não entendemos o propósito da cruz, nós estamos como essa mulher. A Bíblia diz, e nós lemos, que há 18 anos ela estava naquela condição. E Jesus estava ministrando no templo, na sinagoga, na igreja no sábado. Então eu começo a imaginar, Wanda, que essa mulher batia cartão no templo. Ela ia para a igreja há 18 anos. Mas há 18 anos ela ainda estava aprisionada por espíritos demoníacos. Não sou eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. Ou seja, essa palavra é tão forte, tão impactante, porque Jesus está falando de uma mulher que era crente, que frequentava a sinagoga há 18 anos e ainda estava cativa. Eita, meu Deus! Ainda estava aprisionada. Aleluia! E assim é muitas vezes na nossa vida. A gente vem para a igreja, mas nós não usufruímos da totalidade da palavra. A gente canta, a gente participa do culto, a gente faz todas as atividades que é proposta na igreja, porque nós nos acostumamos a estar na igreja, mas nós não vivemos a igreja de fato, porque a igreja somos nós. E a partir dessa ausência de posicionamento, nós abrimos brecha para que o inimigo sorrateiramente entre para destruir a nossa vida. Crentes não se posicionam, ou crentes não posicionados, acabam abrindo brechas para espíritos aprisionadores. Muitas pessoas preferem ouvir a voz das emoções do que a voz de Deus por intermédio de uma palavra dura como essa. Muitas pessoas preferem ouvir as vozes de pessoas aleatoriamente do que a voz de Deus pela palavra de Deus que é pregada todos os cultos nessa igreja. Muitas pessoas se posicionam politicamente ou a respeito do que gostam e que não gostam, mas não se posicionam como homem e mulher de Deus diante do próprio Deus. E quando falta posicionamento para a nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis para o nosso inimigo. Aí nós somos subjugados mesmo. Nós somos arrastados em nossas emoções, em nossa espiritualidade, em nossa vida física. Por quê? Porque nos falta posicionamento. E quando nós estamos vulneráveis, o inimigo facilmente ele vem, e nos aprisiona. A gente está falando, gente, de uma mulher que frequentava culto e ela não passou por libertação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? O negócio é forte. E eu falei Jesus, e eu já preguei esse texto outras vezes, mas não fui para esse lado. Só que hoje o Senhor ele falou muito forte no meu coração, porque nós estamos em guerra. E na guerra nós precisamos nos armar, e na guerra nós precisamos entender a estratégia do inimigo, e na guerra nós precisamos nos posicionar. Aleluia! E Deus falou no meu coração que existem pessoas dentro da igreja que ainda são conduzidas pelo passado, pela ansiedade, por sentimento, por circunstância. São pessoas que acabam sendo aprisionadas com aquilo que é externo, e nisso, como o diabo está sempre nos observando e usando o nosso próprio estilo de vida contra nós mesmos, nós acabamos nos tornando presas fáceis. E eu não posso deixar de falar esta verdade para nós nessa série de mensagem, porque nós vamos prestar conta das nossas almas diante de Deus. A questão é, se você está vendo que você está em guerra, é tempo de se posicionar, igreja. É tempo de se posicionar diante de Deus. Porque muitas das vezes nós somos conduzidos por tudo, pela opinião do marido, pela opinião do vizinho, pela manchete, pelo que as pessoas estão falando, mas nós não somos conduzidos pela palavra de Deus. E para a gente usufruir dos recursos espirituais, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra
palavra de Deus vai nos dizer a respeito daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário? Sobre a nossa expiação, sobre a nossa reconciliação, pela nossa salvação. Cristo nos conectou novamente com Deus. Em Cristo nós temos acesso com Deus. E se nós temos acesso com Deus através de Jesus, não tem como não passar pela cruz. Meu Deus! É somente pela cruz que nós vamos compreender a totalidade da obra de Cristo. E se a gente compreende a totalidade da obra de Cristo, o poder que há no sangue de Jesus, aleluia, nós podemos estar guerreando com demônios, com Satanás, com espíritos demoníacos, não importa. A Bíblia declara a vitória sobre aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Apocalipse vai dizer que uma grande multidão, com palmas nas mãos, com vestes brancas, se apresentaram diante do trono. E João vai perguntar, dizendo: quem são esses? E o anjo vai dizer: olha, esses daí são aqueles que passaram e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sendo assim, o diabo não pode nos acusar. Se eu sou purificado pelo sangue de Cristo, se nenhuma condenação existe para mim, o diabo não pode me acusar. Mas se eu não estou posicionado nessa verdade, o diabo vai usar aquilo que eu faço para me aprisionar. E nós precisamos compreender essa verdade, porque se queremos ser homens e mulheres triunfantes, nós precisamos batalhar com a verdade de Deus. Sabe por quê? A gente falha. Eu falho constantemente, gente. Às vezes eu quero fazer algo, não consigo. Mas eu não posso fazer dessa minha falha algo contínuo na minha vida. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então eu posso não conseguir o que eu queria hoje, mas eu vou continuar tentando. Porque Cristo não chamou o covarde, Cristo chamou os valentes. E nós vemos isso a partir, aleluia, de Gideão. O próprio Deus falou: ó, diga aos covardes para ir embora. Diga para eles ir embora. Por quê? Porque no reino de Deus nós precisamos de uma posição. Quem está disposto aí? Ai, levanta a mão aí, Marinalvo. Levanta a mão aí, meu Deus. Nós falhamos. E o diabo usa as nossas falhas contra a gente mesmo. A gente não pode mais ignorar esse fato. Amém ou não amém? Não podemos. Então, pensando em tudo isso, eu vou fazer uma pergunta para a igreja, mas você não responde, você só pensa. Porque enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu também pensei a respeito disso. E diante de tudo isso, qual é o posicionamento que você e eu estamos tendo para bloquear os investimentos do inferno contra a nossa casa, contra a nossa vida financeira, contra a nossa mente, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, contra a nossa igreja? Qual é o posicionamento que nós estamos tendo hoje para bloquear, para paralisar toda essa ação demoníaca que está vindo para nos destruir? Feche os teus olhos só um pouquinho. Pensa nisso. Pensa nisso. O que você está fazendo para impedir o avanço do teu inimigo contra a sua vida? O que você está fazendo para paralisar essa destruição que está vindo contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, contra os seus sonhos? O que você está fazendo? Porque lembra que nós estamos em guerra e nós estamos numa série que chama Campo de Batalha na Mente. O que você está fazendo para impedir o inimigo de avançar o seu território? Nós falamos de fortalezas na semana passada. E fortaleza é um lugar que está, aleluia, totalmente equipado para impedir. É um lugar fortificado. O que nós estamos fazendo? Sabe por quê? Aquela mulher, até esse exato momento, ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade.
e ela não conseguia endireitar-se. E eu quero trazer aqui rapidamente para nós, enquanto você pensa no que você está fazendo para bloquear e impedir esses ataques do inimigo contra a sua mente, contra a sua vida espiritual, contra a sua família, contra a sua fé, porque o diabo, ele não precisa chegar destruindo tudo de uma vez, ele vai fazendo aos poucos. E como foi falado pela Michele numa mensagem que ela me mandou, e é uma grande verdade. Ela comentou que o exército alemão não mata os soldados, mas deixa o soldado ferido. Porque um soldado ferido requer de cuidados, então aqueles que poderiam estar à frente da batalha, está cuidando daquele que está ferido. E aí a posição do exército fica desfalcada. Por quê? Porque existe alguém ferido e outras pessoas que poderiam estar guerreando, está cuidando daquele que se feriu. E o Senhor falou comigo, Michele, de uma forma muito tremenda. Na guerra nós temos que ter consciência de que nós vamos atacar e também nós vamos levar golpes. Mas a questão é o que nós vamos fazer quando os golpes vierem. Porque muitos dos golpes nós recebemos porque não estamos posicionados e nem usando as armas corretas para combater. Então eu quero falar rapidamente a respeito dos aspectos de grilhões, que parecem superficial, Betânia. Mas o diabo não precisa chegar fazendo muito barulho. A Bíblia diz que ele pode vir como um anjo de luz. Um anjo de luz, gente. Meu Deus, meu Deus. E às vezes a gente vai fazendo uma ideia daquilo que os filmes representam, né, acerca do diabo. Que tem um anjinho aqui e um diabinho aqui. Ou que o diabo é aquele cara mal com tridente assim, com rabão, com chifrão. Tipo, acho que é Hellboy, que tem um diabão lá vermelho. Mas não. A Bíblia diz que ele pode aparecer de uma forma simples, singela. Por isso nós precisamos estar apercebidos e conhecer como que o nosso inimigo ele guerreia contra nós. E o primeiro aspecto de um grilhão, de uma pessoa que está aprisionada e baseado aqui nas escrituras, é a timidez. Uma pessoa que está em grilhões, ela é tímida, mas não essa timidez de ter vergonha de falar em público, mas é aquela timidez de olhar no olho do outro e viver e falar a verdade de Cristo. Essa timidez é aquela timidez que te impede de usufruir as promessas de Deus na sua vida, porque para nós vivermos a promessa, existe a obediência. Para nós vivermos as promessas, existe a obediência. E sabe como eu te provo isso? Porque Deus fez a promessa para Abraão, sim ou não? A promessa veio primeiro, sim ou não? Só que ele obedeceu para viver a promessa, sim ou não? Promessas caem no nosso colo todos os dias. Mas a questão é, só vive a promessa aquele que tem uma vida em obediência. Talvez Deus tenha te prometido tantas coisas e você não viveu as promessas ainda porque lhe faltou o posicionamento. E um dos aspectos de grilhão é essa timidez que faz com que nós fiquemos inibidos de cumprir, de entender e de viver todas as promessas que Cristo já conquistou para nós. As promessas existem. As promessas para sua casa, para a minha casa, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua geração. Mas a questão é, será que essa corrente que tem te aprisionado não está te impedindo de entender que a promessa foi liberada, mas para eu tomar posse dela eu preciso obedecer, e obedecer requer posicionamento, e o posicionamento tem que ser um posicionamento radical. Aleluia. Segundo, o aspecto de grilhões está no pessimismo. Pessoas que têm um comportamento pessimista e tudo vai ligar ao negativismo, ou seja, você não pode conversar com pessoas que estão assim, que têm essa mentalidade pessimista, porque para elas nada vai dar certo. Você pode vir com a maior empolgação do mundo, mas a pessoa é tão pessimista que ela acaba te convencendo que não vai dar certo. Porque a sua própria alegria insulta ela, porque ela é uma pessoa
pessimista. E esse pessimismo vai levando ao negativismo, a ponto de ela não querer nada e criticar tudo, porque uma coisa leva a outra. É como se um abismo chamasse outro abismo. E todos esses comportamentos, todos esses aspectos de grilhões estão localizados à nossa mente. Porque como eu penso, assim eu ajo. Outro aspecto de vitimismo, de grilhões é o vitimismo. Que são pessoas que sempre vai apontar aquilo que o outro fez. E ela sempre vai responsabilizar o outro pelas suas dores. Será que muitas vezes nós não estamos assim, tímidas demais para viver as promessas? Não estamos num pensamento de pessimismo? Ou não estamos sendo vitimistas a ponto de apontar o erro dos outros e atribuir aos outros as minhas infelicidades e ficar nesse círculo vicioso a vida toda, porque aquilo que fizeram para mim, esquecendo que eu também posso ter ferido alguém? Tudo isso são grilhões. E vai prendendo a nossa mente, vai prendendo as nossas ações, vai nos deixando cada vez mais presos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa noite é noite de libertação para nós. Da mesma forma que foi um culto de libertação para essa mulher, que durante 18 anos frequentava culto, mas continuava aprisionada por espíritos demoníacos. Vocês estão comigo, igreja? Aleluia! Nós precisamos, gente, determinar na nossa vida o que nós queremos a partir de agora. E determinar não é simplesmente um querer, é fazer enquanto você quer algo, entende isso? Porque não é um conceito, é uma ação. E talvez tudo que eu estou falando você até acredita, mas eu não preciso que você acredite, eu preciso que você faça algo por você mesmo. Porque enquanto nós não fizermos algo por nós mesmos, nós vamos continuar nessa prisão. E existem muitas pessoas que estão aprisionadas em suas emoções, no seu passado, no seu trauma, na situação que está. E nada vai mudar se a gente não tomar uma posição. Está comigo, sim ou não? Vamos para o texto. Sua Bíblia está aberta em Lucas 13. Vamos ler o que diz no versículo de número 12. De Lucas 13. A Bíblia diz assim: ao vê-la, Jesus chamou-a para a frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Aleluia. Essa mulher, há 18 anos, sofria por um espírito de enfermidade. Amém ou não amém? Durante 18 anos ela frequentava os cultos na sinagoga. E eu pensei, por que durante esses 18 anos não aconteceu com ela o que aconteceu nesse dia? E Deus falou no meu coração que existe o dia certo para nossa libertação. Porque às vezes nós procuramos fontes, nós procuramos maneiras, nós procuramos meios para nós sermos libertos. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo é a verdade, essa libertação só vem por meio de Cristo. E essa mulher sempre frequentou o culto, mas nesse culto, Jesus viu. Nesse culto, ela foi vista por Jesus. Aleluia! E eu falei: Jesus, quantos cultos que a gente vai? Será que tem culto que Jesus não vê a gente? Mas o Senhor falou ao meu coração que existe o culto que Jesus nos vê e faz algo sobrenatural, a fim de nós vivermos essa libertação. Uau! E a pergunta é: como ser liberto desses espíritos aprisionadores? Então eu entendi que não basta só estar na igreja, e você precisa entender isso, sim ou não? Não basta só vir para a igreja. Essa mulher, ela frequentava culto assim como nós. Então, não basta somente vir para a igreja. Jesus precisa nos ver. E eu vou dizer de novo: não basta vir somente para a igreja. Jesus precisa
nos vê. E eu posso falar algo tremendo nessa noite? Que o olhar de Jesus é um olhar diferenciado, porque Jesus não só faz o diagnóstico, mas Jesus, ele também sonda o nosso coração, a nossa intenção e a nossa motivação. Então existe o dia certo da nossa libertação a partir do momento que Jesus, ele olha para a gente com aquele olhar de radar. Porque ele olha, se compadece e faz algo em nosso favor. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, mas glorifica mesmo, gente. Nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele tem um olhar clínico, espiritualmente clínico, e a Bíblia vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. Então, quando Jesus nos vê, ele não nos vê de uma forma que o homem vê. Ele não nos vê como nós estamos enquanto aqui estamos. Ele nos vê de dentro para fora. E ele vê a necessidade do nosso coração e se há verdade em nós. Porque muitas pessoas querem ser libertas de coisas pro seu próprio benefício. Só que existe uma chave aqui nesse texto, e nós vamos ler no versículo de número 13. Que essa mulher, ela alcançou a libertação dela. E houve um propósito maior para ela ter sido liberta nesse dia. Aleluia! O versículo vai nos dizer, no versículo 13. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Meu Deus do céu, vamos entender o texto, que eu já estou terminando. Ela ia no culto, no dia de, Jesus a viu, chamou lá para frente, porque este culto foi um culto diferenciado para Cristo, não foi nem para ela, porque ela já estava acostumada com aquele sistema religioso, sabe? Você vai para a igreja, você canta, você levanta a mão, você ora, você escuta a palavra, aí acaba o culto, aí você vai embora, aí no outro culto você vem, você canta, você levanta a mão, você cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor. Ela já estava acostumada com isso. Ela se acostumou com o sistema religioso. Então, muitas vezes nós somos impedidos de sermos libertos por Deus porque nós nos acostumamos com o ambiente de culto. E nós não podemos nos acostumar com o ambiente de culto. Nós precisamos buscar cada vez mais a Jesus. E nesse dia, Jesus a viu, porque viu a motivação dela, o porquê que ela estava ali. Ela não estava ali como das outras vezes, acostumada com o culto. Mas ela foi com um coração diferente. Ela foi com verdade no seu coração. Ela foi a fim de realmente receber algo de Deus. E se ela não recebesse naquele momento, ia ser indiferente, porque a motivação dela estar lá é porque Jesus estava. Há 18 anos atrás Jesus não estava, mas naquele dia Jesus estava. Aleluia! E a evidência da nossa libertação está no nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está e quando Jesus nos toca, a gente se posiciona de verdade. A Bíblia diz que imediatamente, depois que Jesus colocou as mãos sobre ela, ela estava assim. Jesus falou: ó, mulher, ó, você que está ali no fundo, vem cá, Michele, toda encurvada, vem encurvada. Pode encurvar mais. Não é ruim para andar desse jeito? Imagina a mulher de 18 anos, vem encurvada, vem. E Jesus lhe pode vir encurvada. E Jesus lá de longe falou: olha, mulher, hoje você está livre da sua enfermidade. Vem encurvada, venha. Imagina se tivesse uma escada para a mulher subir lá na sinagoga. Jesus tocou e imediatamente ela se aprumou. Ela se posicionou. Jesus tocou e ela se posicionou. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos toca verdadeiramente, a gente se posiciona de verdade. E não só isso, a Bíblia diz que depois que ela se posicionou, ela glorificou a Deus, ela passou a louvar ao Senhor. E sabe o que é isso? Passar a louvar ao Senhor? Não é dar glória a Deus no culto, não. Não é cantar louvor na igreja, não, ou na sua casa, porque muitos cantam, mas não adoram de verdade. Muitos pregam, mas não vivem a palavra. Então não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela passou a louvar a Deus com o estilo de vida de quem foi liberta por Deus. Aleluia! Oh, glória! E isso é fantástico, porque essa palavra é para crente, Michele.
Não é para uma pessoa que não conhece a Cristo e entrou na igreja, é para quem está dentro da igreja. E se o Senhor está falando para nós que é tempo de posicionamento, então vamos se posicionar em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Talvez o que você vai fazer agora, isso é voluntário. Você faz se você quiser. Mas seja até um desafio e um ato de fé para a sua vida. No versículo 16 vai dizer que durante 18 anos Satanás a mantinha presa. 18 anos Satanás a mantinha presa. Não é um diagnóstico da medicina, é um diagnóstico do céu. Jesus falou que durante 18 anos Satanás a mantinha aprisionada por espíritos demoníacos. 18 anos ela na igreja, mas ainda não havia recebido a libertação. Só que Jesus viu a motivação do coração dela, então naquele culto Jesus fez o milagre. Amém? Amém ou não amém? Ela veio mesmo encurvada, mesmo depois de ter recebido a palavra de cura, mas ela ainda teve que vir do jeito que ela estava, porque Jesus ele diz: olha, venha a mim como você está, venha do jeito que você está, porque quem faz a mudança é Cristo. E depois que ela chegou toda torta lá, que Jesus colocou a mão sobre ela, ela se endireitou. E é impossível aquele que não está com Jesus não tomar posição, não existe isso. Porque aonde Jesus verdadeiramente coloca a mão, existe a obra do Espírito Santo. E depois disso, essa mulher passou a ter uma vida que glorificava a Deus, uma vida em liberdade. Então quero te convidar nessa noite a expor para Deus em oração. Você pode orar quietinho aí, no seu cantinho, mas exponha para Deus. Nesse momento nós temos poucos minutos, daqui a pouco a gente vai encerrar. Nós temos 6 minutos. Mas durante esses 6 minutos, exponha para Deus verdadeiramente que você precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa começar de novo, precisa se posicionar. Ainda que seja em pensamento, mas fale para Deus agora que você necessita de ficar numa posição reta, ereta, íntegra diante de Deus. Ela passou a louvar a Deus porque a posição que ela teve foi uma posição radical. E é isso que nós precisamos nessa noite. Uma postura diferente, uma posição diferente. Então feche os teus olhos, comece a falar com o Senhor nessa noite. Oh Deus, nós queremos, Senhor, ter uma posição diante de Ti, ó Deus. Uma posição, Senhor, que Te glorifica. Ainda, Senhor, que nós possamos estar há muito tempo na igreja, hoje nós queremos tomar uma posição radical diante de Ti. Senhor, nós não vamos mais abrir brechas para que espíritos demoníacos, Senhor, aprisione a nossa mente, a nossa forma, Senhor, de falar, de fazer, as nossas ações. Senhor, eu creio que nessa noite, Deus, o Senhor está tocando em nossa alma. E nós reconhecemos, Senhor, que precisamos ser libertos. Libertos, Senhor, de todo o passado, de todo o medo, liberto do pecado, liberto, Senhor Jesus Cristo, da falta de perdão, liberto, Senhor, hoje é o dia da nossa libertação e nós queremos receber de Ti, para vivermos essa liberdade que o Senhor conquistou por nós na cruz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, é noite de posicionamento, Deus. O Senhor conhece a verdade do nosso coração, Pai. Ah, Deus, ainda Jesus, que o inimigo tenha nos aprisionado, Pai, pelo poder que há no Teu Espírito, Deus, pelo Teu nome, Jesus,
pelo sangue que foi derramado por nós. Nós declaramos a liberdade agora, liberdade de mente, liberdade, Senhor. Deus, nos coloque em liberdade, Pai, para usufruir em Ti aquilo que o Senhor já conquistou por nós na cruz. Deus, em nome de Jesus, autoridade, Deus, autoridade a partir de um posicionamento para expulsar o demônio dos nossos lares, para expulsar, Senhor, os demônios da nossa vida financeira, para expulsar, Senhor, os demônios, Senhor, da nossa vida sentimental, para expulsar, Senhor, o demônio da tristeza, o demônio da depressão, o demônio que nos aprisiona, Deus, a termos a mesma vida todos os dias, Pai. Autoridade, Pai, nesta noite nós te clamamos, Deus. Oh, Jesus, a liberdade que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Nos coloque em liberdade, Deus. Nós queremos andar contigo, Senhor, e termos em Ti uma vida reta, um posicionamento radical, tapar as brechas, para que os chacais, Senhor, não venham devorar, para que as raposinhas não venham roubar a nossa vinha. Oh, o teu povo em liberdade, Senhor. Nós somos teu povo, chamados pelo teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia que Jesus te viu no culto. Hoje está sendo o dia que Jesus está me vendo, porque eu preciso ser liberta de tanta coisa. E eu falo, Jesus, isso eu não consigo, eu posso ir até aqui, mas eu não consigo passar daqui, me ajuda, me tira daqui, me socorre, enche a minha mente de Ti, para que a minha vida represente a Ti, me ajuda. E eu peço para Deus, porque ninguém consegue nada sozinho. Um doente, se não for para o hospital, ele morre. O doente precisa do médico, e o médico vai passar uma receita, um tratamento, para que este doente ele venha se recuperar na sua saúde. Deus está propondo para nós, nessa série de mensagem, aleluia, o remédio para nós sermos libertos em nossas emoções, em nossas vidas, e vivermos de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia. E o desafio para nós, dessa semana até a próxima, é a posição. Nós vamos nos posicionar mediante as adversidades da vida. Nós vamos nos posicionar em favor da palavra de Deus. Se situações querem te deixar doente dentro do seu quarto, você vai se levantar, mesmo que estiver doendo, você vai se levantar. Você não vai ficar lá. Não vai, porque a noite de posicionamento Deus está dizendo, faça diferente. Se palavra estava te doendo porque você é sensível demais, nessa noite, essa semana, você vai aprender a ser menos sensível e a não dar importância a pequenas coisas, porque o diabo não precisa de muito, ele precisa de um pedacinho só. Se você está tendo práticas que não glorifiquem a Deus, mude isso agora, escute o que o Senhor está dizendo, se posicione. A posição atrai a bênção do Senhor.
Se você não consegue sozinho, fala comigo. Vocês têm pastores nesta casa, tem obreiros nessa casa. Se vocês não conseguem sozinho, me liga. Liga para o pastor, liga para a Michele, para o Vando, liga para a Fabiana, liga para o Reginaldo. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos tentando sozinho com recursos espirituais, a gente vai continuar sendo preso e escravo do diabo. A pergunta é: quer ser liberto? Jesus te viu no culto e Jesus está impondo as mãos sobre você. Se você crê nessa palavra, em nome de Jesus, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa por você, faça alguma coisa por você, faça alguma coisa por você, faça alguma coisa por você. Em nome de Jesus. Ainda de pé, vem cá, pastor. Aleluia. O Senhor está falando no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus continue fluindo, te dando entendimento. E a semana que vem tem mais, porque nós vamos sair vitoriosos dessa guerra, sim ou não? Então aplauda Jesus.